o que és, serás o que somos. Esta é uma frase que está num pórtico de um dos cemitérios lá de Catanduva. Nós encontramos essa frase em algumas variantes pelo país afora. Fomos o que és, serás o que somos. É para falar a respeito da morte que nós temos a ocasião de estar aqui nesta noite. Que todos nós mantenhamos a sintonia com o mais alto, que saibamos, mais do que escutar as palavras que vamos aqui expor, perceber as palavras inauditas que vêm desses nossos amigos maiores. E assim, por certo, todos haveremos de ter uma excelente noite. Falar a respeito da morte, para muitos, é algo que não é o momento. Por que falar de tema tão tétrico, tão tenebroso? Comumente nós não nos pegamos falando acerca disso, a não ser quando somos atingidos pela desencarnação de algum ente querido, de algum amigo, de alguém conhecido. E então nos colocamos a falar acerca daquela que é tida como a única certeza da vida. Se esta é a chamada única certeza da vida, da qual nenhum de nós poderá se excusar, poderá escapar, poderá fugir, por que a gente não tem a morte como algo mais da nossa compreensão? Por que execramos, não queremos tratar acerca disso? Não queremos falar a respeito da morte. Comumente, a temos como algo que todos nós combatemos. Quando falamos de morte, o que nos vem é medo, ojeriza, saudade dolorosa, emoções, por vezes, até ingratas. Muitos de nós, diante da morte, se coloca a questionar o próprio Senhor da vida. Mas por quê? Por que que fulano morreu enquanto cicrano continua aí? Fulano, uma pessoa tão boa, enquanto cicrano, todos conhecem, todos sabem o que ele tem feito e ainda perdura entre nós. Pois bem, é para entender um tanto mais da vida que nós devemos, por certo, compreender a morte. E então já começamos a perguntar: o que é a vida? A vida, como sabemos, o que nos traz o conhecimento espírita, algo que teve um início, um começo, que nós, em verdade, não temos a condição de alcançar. Sabemos que estamos aqui no reino hominal, no reino humano, assim entendido. Mas não começamos nesse reino hominal. Antes dele, estivemos viajando pelo reino animal. Antes disso, reino vegetal. E alguns estudiosos apontam que ali, já na organização do mineral, na organização do cristal, já há um ensaio do que vai vir a ser a individuação, do que vai vir a ser a vida. Isso tudo para que tenhamos uma ideia pálida de que iniciamos, sim, tivemos um começo, em um tempo que não temos a condição de alcançar. Muito possivelmente, somos verdadeiros viajores das estrelas. Por outras palavras, muito possivelmente, somos seres extraterrenos. Viemos de outros planetas e viemos ter aqui, dentro de um momento da nossa evolução, irmanados na humanidade terrena, sob a égide, sob o governo do nosso amado Mestre Jesus. Quanto tempo? Não sabemos. Milhares de anos? Não, muito pouco. Milhões de anos? Sim, possivelmente. Talvez sejamos indivíduos
que contam bilhões de anos. Isso é o que nos diz respeito à nossa própria vida. Tivemos esse começo, que não sabemos mensurar exatamente quando se deu. Mas afinal, o que muitos de nós nos preocupamos é: chegaremos a ter um fim? Chegaremos a ter a verdadeira morte, o nada, a cessação definitiva? Já o sabemos. Isso, em verdade, não existe. A vida é incessante e, como nos traz Joana de Ângeles Espírito por meio da mediunidade de Divaldo Franco, especificamente na obra Fonte de Luz, no capítulo Vida em Plenitude, Joana chama-nos a atenção. Por que nós, diante do fenômeno biológico da morte, de algo que, como já o dissemos, é inarredável, é inelutável, algo que todos nós teremos por que passar, por que diante disso nós ao menos não racionalizamos, não compreendemos qual o verdadeiro significado da morte dentro de uma existência orgânica, dentro de uma existência biológica? Nós viemos de uma cultura multimilenar sob a qual fomos e ainda somos regidos pelo medo. Medo do próprio Senhor da vida. É um Deus de temor, um Deus de vingança, um Deus de ódio, um Deus de alguns eleitos em detrimento de outros. E esse mesmo medo nos alcança e fala-nos que a morte é o fim, é o cabo, é aquilo que devemos evitar. Mas será que realmente assim não é? A morte seria uma derrogação de uma ordem natural? Seria algo contra o propósito da própria natureza? Como nos aponta Carlos Torres Pastorino, mais conhecido por sua obra Minutos de Sabedoria, um dos maiores best-sellers do Brasil, mas poucos sabem que Pastorino, um grande teólogo, grande estudioso, que em certo momento da sua vida ali esteve dentro da filosofia católica e mais adiante abraçou o espiritismo. Por isso, nós temos algumas das suas obras ainda hoje vinculadas a editoras católicas, em razão da própria história de Pastorino. A sua família, infelizmente, não aceitou, grande parte dela, essa sua conversão. Então, temos algumas das suas publicações extraordinárias, mormente uma coleção que ele publicou ainda aqui em sua existência, uma revista com o título Sabedoria do Evangelho. Hoje nós não temos esta publicação ao alcance dos companheiros, porque a família não permite que seja republicada. Em razão de, dentro de Sabedoria do Evangelho, Pastorino já se colocar precisamente como espírita, agregar o conhecimento espírita e apresentar o entendimento do Evangelho. Daí o título Sabedoria do Evangelho. Convido os companheiros que porventura não conhecem, a obra Sabedoria do Evangelho está ao alcance de todos na internet. E ali vão encontrar um estudo extraordinário. Muitos dos nossos irmãos, já de mais longa data dentro do movimento espírita, têm na obra Sabedoria do Evangelho uma fonte inigualável de conhecimento a respeito da exegese, ou seja, a interpretação do Evangelho. Pois bem, mas aqui apresentamos Pastorino já com o seu contributo no plano maior. Por meio, novamente, da mediunidade de Divaldo Franco, na obra Impermanência e Imortalidade, Pastorino nos diz: a tradição védica já apontava que nascimento orgânico é morte, porque é uma viagem pelo mundo das sombras, das limitações, enquanto morte é vida, porque enseja viajar pelos rios do infinito, sair da prisão da carne.
Pastorino está a nos trazer um conhecimento, como disse, dos Vedas. Vedas, as escrituras védicas, base do hinduísmo. Algo que remonta a pelo menos 1500 anos antes do advento do Cristo. Alguns apontam 2 milênios antes da era cristã. Portanto, estamos falando de algo que a humanidade já alcançou há 4 milênios, 3 milênios e meio. Pois bem, desde essa época, este conhecimento já estava posto. Nascimento orgânico é morte, porque é viagem pelo mundo das sombras, enquanto morte é vida, porque é libertação, é a volta à vida maior, é fruir, é viajar, singrar pelos rios do infinito. Isso de maneira poética colocada, já muito bonita, mas observemos. Agora trazendo o nosso próprio conhecimento espírita. Companheiros nossos, talvez nós mesmos, ainda no plano maior, na existência pregressa, antes da reencarnação, muito comum uma certa conversa. Lembrava-nos uma nossa irmã, Célia Diniz, uma das mães daquela obra que inspirou o filme e depois o livro As Mães de Chico Xavier. Em conversa com Célia, há poucos meses, estamos trabalhando na publicação de uma obra dela. Tratando do tema, ela recordou-nos que, no plano maior, encontramos esse tipo de conversa. Fulano, você está sabendo? Cicrano vai reencarnar. Nossa, é chegada a hora dele. Ele vai reencarnar. Então vamos nos colocar em prece. Vamos visitá-lo o quanto antes, para falar que nós aqui vamos ficar e vamos vibrar para ele lá na matéria. Pois bem, observamos a preocupação porque alguém vai reencarnar. Pois bem, a literatura mediúnica coloca isso de uma maneira muito interessante. No plano maior, nós temos verdadeira preocupação, para alguns, verdadeiro temor, quando sabemos que vamos reencarnar. Pois bem, nós que aqui estamos na carne, até pelo próprio instinto de sobrevivência, temos sim que valorizar, fazer tudo que está ao nosso alcance, para aqui permanecer quanto tempo nos seja possível. E ainda mais, se um bônus nos for dado, pois bem, que assim o seja. Mas, em verdade, comumente nos preparamos, ficamos por muitas e muitas décadas, por vezes séculos, no plano espiritual, aguardando a oportunidade de mais uma reencarnação. E qual o significado de uma reencarnação? Nós apenas podemos aquilatar um pouco que o seja. Aqui, dentro da nossa cultura, quando nos preparamos para prestar uma prova de um concurso, talvez uma entrevista de emprego, porventura uma prova de vestibular, nós temos um certo receio, um certo temor. Ainda que estejamos preparados, que os outros até nos digam: mas eu sei que você vai se sair bem. Você vem se preparando há muito tempo, temos acompanhado a sua dedicação. Então é certo, você vai passar por essa prova, vai passar por essa situação. Ainda com tudo isso, com essas palavras de ânimo, de renovação, nós temos um certo receio. É uma prova, é um desafio, é um obstáculo que se nos apresenta. Pois bem, se temos este temor, que dizer da maior prova que podemos ter? Do maior desafio que podemos enfrentar? Da maior dificuldade
que podemos perlustrar por 7, 8, 9 décadas. Isto é uma existência, é uma reencarnação. Por conta disso, é natural. Quando estamos no plano espiritual, temos até um certo temor. Mesmo que já estejamos preparados. Os companheiros, como nos relatam mormente, a literatura mediúnica mais segura, André Luiz, por meio de Chico Xavier, temos lá exemplos de grandes indivíduos, grandes espíritos, grandes benfeitores, já de séculos no plano espiritual, e então é chegada a hora da reencarnação. Mesmo para eles, é um grande desafio, é um grande obstáculo. Daí a gente vai entendendo aquilo que está posto já de há 4 milênios, que os Vedas já nos disseram: nascimento orgânico é morte, porque é uma viagem pelo mundo das sombras, pelo mundo das limitações. Sim, nós outros somos espíritos imortais. Não somos um corpo biológico, estamos em um corpo biológico. Não pereceremos quando este corpo perecer. Nós existimos antes dele e haveremos de existir depois dele. O corpo biológico que nos acolhe, que nos dá a condição da vida de relação aqui no mundo da matéria, é um verdadeiro templo. Temos muito que agradecer por ele. É ele que nos acolhe na condição de alma. É ele que nos dá a condição de, verdadeiramente, aqui perlustrar por mais uma existência. Temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para mantê-lo rígido, sadio, verdadeiramente saudável. Mas do pó ele veio. Ao pó, na hora aprazada, ele haverá de retornar. Nós outros continuaremos gratos por aquele organismo biológico que nos deu a condição de termos tido mais uma existência. Mas com a certeza de que nós não nos confundimos com a carne que nos deu a condição de existir. Nós somos muito mais do que isso. Daí vamos entendendo qual o significado da morte. Fim? Sim, um fim para o organismo biológico. Em um universo, tudo é vida, tudo é dinâmica, é movimento. A parede que vemos aqui, aparentemente estática, em verdade se nos apresenta um microscópio com condição de suficiente de perlustrarmos o que está ali no mundo microscópico, vamos ver a vibração, o movimento dos átomos. Não há inércia absoluta em um universo. Estagnação é morte. Morte orgânica. Morte aparente. Vida é movimento, é transformação, é segmento, é transmutação. Daí, se estamos ocupando um corpo biológico, passamos pelo advento do nascimento, precisamos transformar, precisamos evoluir, precisamos crescer para uma outra condição. E essa condição exige que passemos todos pelo advento do fenômeno biológico da morte. A morte é tão somente algo que está em a natureza e de que todos nós precisamos. Tempos outros, tínhamos algo que é tido como precursora de algumas ciências modernas, a alquimia. Para os alquimistas, um dos seus maiores sonhos, uma de suas maiores buscas, aquilo em que eles se empenhavam era para encontrar o elixir da imortalidade. Como sabemos, esse elixir não foi encontrado. Essa fórmula não foi encontrada. Por quê? Racionalmente ela não existe.
Mas vamos fazer uma cogitação. Coitados de nós, se esta fórmula tivesse sido encontrada. Se aqui, organicamente, tivéssemos a suposta condição de atingir a imortalidade orgânica. Coitados de nós, se nos tornássemos Highlanders, imortais. Ainda, como já o disse, que o instinto de sobrevivência seja inato, que precisemos até dele, já o conhecimento que nos alcança da bendita doutrina dos Espíritos fala-nos. O apego desmesurado, a não compreensão do que seja a morte, o não entendimento de que o templo que nos acolhe a alma, esse organismo biológico, ele haverá de voltar para onde? De onde ele veio? A não compreensão de tudo isso resulta tão somente em dor. Irmãos nossos passam pelo fenômeno biológico da morte e não a aceitam, não a compreendem. Muitos vêm ter conosco em reuniões mediúnicas. Precisamos fazer verdadeiras desobsessões, porque eles estão ali na condição da auto-obsessão, sem entender que aquele momento já passou, que aquele corpo tem que voltar para onde ele veio, que eles continuam como herdeiros das constelações, por obra e graça de nosso Pai Eterno, que eles são espíritos que não devem se confundir com aquela última personalidade, com aquele último corpo biológico. Muitas vezes é um dos diálogos, uma das conversas mais difíceis que temos em uma reunião mediúnica. Termos que dar a verdadeira notícia ao companheiro de que ele morreu. Vemos isso por vezes em filmes, comumente de uma forma caricata. Quem trabalha em reuniões mediúnicas e já teve a condição de presenciar esse tipo de diálogo, sabe a dificuldade que é. Imagina a dor do irmão a receber a notícia: você está morto. Pois bem, dói muito, porque na concepção dele, a morte é o fim. Exatamente por isso, ele não vem aceitando, não vem entendendo o que aconteceu ao seu corpo biológico, não reconhece que ele é um espírito imortal. E por comportamentos como esses, a gente acompanha. A gente tem relatos de espíritos que ainda estão lá, ao lado dos despojos carnais, no cemitério. Absurdo. Inalcançável em verdade para a gente. Acompanhamos por vezes algumas coisas de filmes de terror. Isso não é nada diante da verdadeira dor do que pode realmente acontecer, por exemplo, a um suicida. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiuns que nós já tivemos a condição de alcançar dentro do movimento espírita, desconhecida de muitos, esquecida de outros tantos, uma literatura pujante, magistral, mas nós outros preferimos as novidades, os lançamentos. Eu trabalho com edição de livros, sei disso, do quanto o público almeja o que é novo, o novidadeiro, e esquece o valor do que já está posto. Das centenas de obras de Chico, o Cândido Xavier, de um Alexandre Aksakoff, Gabriel Delany, tantos esquecidos, para muitos sequer conhecidos. Pois bem, Ivone do Amaral Pereira,
em sua obra magistral Memórias no Suicida, relata um pouco do que seja indivíduos que abreviaram a sua própria existência. Como sabemos, um dos maiores delitos, se não o maior, que podemos cometer. Se falamos de compreender a morte, entender que ela não deve ser temida, que ela deve ser sim compreendida, por outra, não estamos jamais dizendo que a morte deve ser buscada. O momento de cada um de nós, a vida o sabe. Eu não sei. Não sei se continuarei a existir na próxima hora, se ainda tenho pela frente uma semana, um mês, um ano, uma década. Dizem as estatísticas que ainda tenho pela frente algumas décadas. Mas, dentro do meu próprio ambiente familiar, um irmão meu desencarnou com apenas 20 e poucos anos. Era o meu irmão mais velho, estudante de medicina, querido por tantos, amado por muitos. E no acidente de carro, em uma bela noite, cessou-se a sua vida orgânica dentre nós. Imaginávamos isso? Cogitávamos isso? Jamais. Meu pai também já desencarnou, em uma idade muito próxima da que eu tenho hoje. Ele o sabia? Ele o esperava? Não. Ele, atacado por uma doença, não aceitou. O homem forte, viril, não, de maneira nenhuma. Orgulhoso até de si mesmo, como essa doença não pode me vencer? Ela em verdade não o venceu. Ele, como indivíduo, continua. Tivemos algumas notícias esparsas que desde o plano maior continua lá a ajudar a nossa família. Mas aquela doença venceu o organismo biológico dele. Ele esperava? Ele contava com isso? Jamais. Uma ordem de monges, como nos explica o nosso irmão já desencarnado, um grande mestre, professor Zalmino Zimmermann, autor da magistral obra Perispírito, dentre outras obras. Tive a felicidade de trabalhar alguns anos na publicação de livros com o professor Zalmino Zimmermann. O professor Zalmino nos trazia grandes e grandes lições. Uma que recordo, uma breve frase, que vem muito a este tema. Uma certa ordem de monges, sempre que um deles cruzava com outro, eles não faziam uma saudação tradicional. Não era um bom dia, um boa tarde, um boa noite, louvado seja, que Deus esteja presente, coisas que conhecemos costumeiramente. Diziam esses monges: lembras-te de que hás de morrer. Nossa, que coisa tétrica. Imaginemos alguém diante de nós e, sem dizer mais nada, lembras-te de que hás de morrer. Pois bem, em verdade, é tendo essa consciência que nós ainda vamos mais valorizar a vida. É sabendo que, no meu caso, e a maior parte de nós, não sabe qual será o momento do seu suspiro último. E assim, sabendo, reconhecendo, haverei de valorizar cada momento, cada instante, cada oportunidade que terei, lembrando-me de que haverei de morrer cedo ou tarde. Não como um equívoco da natureza. Não porque alguém lá em cima não goste de mim. Não porque Deus, em um lapso, permitiu que essa morte viesse a ocorrer. A morte faz parte da vida. Assim o é e assim necessitamos. E é assim entendendo, lembrando-nos todos de que haveremos, cedo ou tarde, de morrer. Por outra, de remontar ao plano maior, à chamada vida maior, de onde viemos e para onde todos nós haveremos de voltar.
É assim, com essa certeza, que vamos na vida de relação aproveitar cada instante. Vamos compreender, como nos diz Chico Xavier, que a vida não erra de endereço quanto a família que cada um de nós tem na existência. E como sabemos, raras são as famílias em que ali estão apenas indivíduos a se ajudar mutuamente, indivíduos já mais evoluídos, que cada um está a se colocar abnegadamente em proveito do outro. A maior parte de nós temos ali no ambiente familiar a relação mútua de credores e devedores. E como tal, ali está o maior desafio da nossa existência. Por outra, a nossa maior missão. Sabendo aproveitar os desafios que se colocam dentro do ambiente familiar, a maior parte de nós haverá de muito bem aproveitar mais essa existência, para no momento derradeiro da morte, poder olhar para trás e dizer: eu fiz o que me cabia. Jesus, mestre amado, aqui estou diante do Senhor, ao cabo de mais uma existência. Sei, mestre, que o Senhor e os nossos maiores e o nosso Pai deu-me a condição de ter sido acolhido naquele lar doméstico, naquela família, que me trouxe tantas provas e também tanto carinho, tanto acolhimento. Pois bem, mestre, eu fiz a parte que me cabia. E agora, com a consciência pacificada, coloco-me uma vez mais diante do Senhor. Mestre, o que queres mais que eu faça? Que todos nós possamos seguir em nossa existência, para chegar nesse suspiro último e assim se colocar, sem medo, sem temor. Os tempos já foram outros. O tempo do Deus, temor. O tempo da morte, temor. A teologia que fugiu em outros tempos, que brilhou em outras épocas, talvez para aquele tempo era assim necessário. Nós tínhamos que ser controlados pelo medo. Mas vivemos tempos outros. Há século e meio alcançou-nos a bendita doutrina dos Espíritos. Antes dela, talvez, quando perguntados: você acredita na imortalidade? Sim, eu acredito. Ah, então explique-me. Quero entender um tanto mais de como é isso. Olha, não tenho muito como explicar. Eu acredito. Eu tenho uma convicção. Eu sei que aquilo que o Mestre Jesus fez por nós não foi em vão. Eu acredito de tudo o que está lá, que é a mensagem, o Evangelho. Antes do advento da doutrina espírita, muitos de nós tínhamos que nos colocar dessa forma, diante de certo diálogo. Desde o advento da doutrina dos Espíritos, nós demos um passo além. E diante de tal pergunta, nós já podemos dizer: não, eu não acredito. Sinceramente, não acredito, porque eu o sei. Eu sei que a vida é imortal. Já não é mais para mim um objeto de crença, um objeto de fé metafísico. Algo que diga respeito a uma condição que não se explica, mas apenas se constrói internamente, a fé. Desde o advento da doutrina dos Espíritos, eu posso dizer: eu sei da imortalidade. E como tal, nada haverá de me fazer pensar diferente. Pois que sejamos aqueles que já sabem que somos todos espíritos imortais, herdeiros das constelações, viajores do espaço infinito. 4 séculos antes do advento do Cristo, filósofo ateniense, Grécia Antiga, Sócrates,
um dos espíritos mais evoluídos que já estiveram aqui conosco na Terra. De tal monta que Allan Kardec, já nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, ocupa-se em falar dos precursores do Cristo e apresenta Sócrates e seu discípulo Platão. Mais recentemente, espíritos maiores falam-nos, como Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier. Sócrates é um dos espíritos mais evoluídos que realmente estiveram conosco na Terra. Sócrates, já muito antes do advento do Cristo, falava da imortalidade, mormente para a juventude. E como tal, apresentando uma verdade maior, nós, naquela época, como fizemos também ao tempo do Cristo, não aceitamos aquela luz que chegava, aquela luz nos ofuscava, e nós, em sombras, quisemos derribá-la. Assim já o fizemos muitas vezes. Não por menos aqui estamos hoje, 2 milênios depois, desde o advento do Cristo reencarnado entre nós, e ainda temos alguns questionamentos infantes, que me perdoem as crianças. Por que isso acontece comigo? Por que eu não sou feliz? Por que eu não tenho isso e aquilo? Caro irmão, será que ainda se lhe coloca esse tipo de questionamento? 4 séculos antes do advento do Cristo, Sócrates esteve entre nós, já falando da imortalidade. 2 milênios antes do advento do Cristo, a sabedoria védica já alcançou a humanidade, falando da imortalidade. O próprio Cristo, por fim, veio ter conosco. E mais uma vez matou a morte. Mas nós ainda não nos colocamos como satisfeitos. E então tivemos o advento da doutrina dos espíritos. O que mais almejamos? O que mais queremos? Tudo o de que necessitamos já está há muito, muito tempo ao nosso dispor. Verdadeiros luminares, verdadeiros mártires, como Sócrates, que se entregou à morte injusta da cicuta. Relata-nos Emmanuel, na obra Caminho da Luz, por meio de Chico Xavier. Xantipa, esposa de Sócrates, foi ter com ele na prisão. Naturalmente, em desequilíbrio, ia apresentar ao seu amado esposo uma notícia nefasta. Sócrates, Sócrates, os juízes condenaram-no à morte. E ele, tranquilo, seguro de si, falou a Xantipa: que tem isso, eles também estão condenados pela natureza. Mas Sócrates, essa condenação é injusta. E acaso Xantipa gostaria que fosse justa? Preferiria que assim o fosse? Sócrates, já aquele tempo, chamado a dar prova daquilo que ele próprio apresentava para os seus patrícios, para os seus contemporâneos, ele fora chamado a uma prova maior, dar a sua própria existência em holocausto. E ele não fugiu disso. Ocasião ele teve, já preso, alguns outros maiorais da sociedade, entendendo que Sócrates era um verdadeiro luminar, fizeram com que, em certa noite, estivessem abertas as portas do seu claustro, da sua prisão, e não estivesse lá fora um seu vigia, dando a condição a Sócrates de que ele fugisse. Mas ele sabia que se ele fugisse, ele estaria a negar tudo aquilo que ele houvera apresentado. Ele não receava a morte. E ele tinha certeza de que aquilo que ele apresentava para os seus contemporâneos era verdade. Então Sócrates não fugiu. E por fim,
a condenação injusta, certamente, a que ele fora colocado, beber um cálice de cicuta, um veneno. E ele acabou sorvendo esse cálice e entrou para a história da humanidade. Por tudo o que apresentou, por ser um verdadeiro precursor do Cristo e por dar prova por si mesmo daquilo que ele já o sabia àquela época. De nós outros, muito menos é pedido. Não nos é pedida martirização. Não nos é pedido holocausto. Não é pedido a nenhum de nós entregar-se à cruz. Menos ainda que sejamos aqueles puros que serão condenados injustamente. Jesus, o mestre dos mestres, não tinha nada que reconstruir do seu passado. Ele já houvera alcançado a condição de espírito perfeito em um tempo que nós não temos a condição de alcançar. Mais do que a perfeição, Jesus já alcançou a condição crística, uma ordem superior. Nós não temos como conceber que seja isso. Jesus ocupou-se da própria concepção do planeta, do orbe terreno. 5 bilhões de anos atrás. Antes disso, o mestre já era um espírito crístico. Nós não temos ideia do que seja tal magnitude. E ainda assim, ele se entregou ao holocausto. Veio ter conosco. Saiu dos páramos celestiais, ele que nada devia, e veio ter na carne. Veio viajar no mundo das sombras. No escafandro carnal, entregou-se às dores. Por nós, por todos nós. E nós outros ainda nos colocamos a perguntar, a recolocar as questões de tempos outros. Então perguntamos, até quando, irmãos? Até quando? Que mais almejaremos para mudarmos a nós mesmos, para empreender o maior dos combates, o verdadeiro combate, vencer a si mesmo, para compreender que estamos aqui com um patrimônio único, inarredável. Somos viajores de muitos e muitos milhões de anos. Tudo que o Mestre o fez, ele próprio asseverou, nós mesmos podemos fazer, e ainda muito, muito mais. E ele conta conosco. Por isso, saibamos compreender que é a vida, e para entendê-la, compreendamos que seja a morte. Apenas mais uma passagem, apenas mais um momento fugidio. Nós já morremos muitas e muitas vezes, e haveremos de morrer outras tantas, em nosso próprio benefício, para o nosso próprio crescimento. Não temamos a morte, compreendamos, aceitemo-la, saibamos reconhecer aquele ente querido que já partiu. Ele passou pela chamada grande viagem antes de nós. São só 2 lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro também é despedida. Muitos estão chegando por via do nascimento. Outros estão partindo pela via da morte. É a vida maior, estuante, apresentando-se diante de cada um de nós. Saibamos compreendê-la. Saibamos fazer a parte que nos cabe. Saibamos fazer o melhor dos 2 lados dessa grande viagem. Sigamos por esse trem. Passemos pelas estações que se nos apresentam. E assim haveremos de crescer em direção à luz. Fomos criados pelo amor para o amor, pela luz para a luz. E haveremos de passar pela morte, entendendo que ela é parte da própria natureza. Pensemos acerca disso.
e reflitamos, enfim, com aquelas máximas que os nossos irmãos nos trazem, que dizem muito mais em tão pouco. Nós aqui nos ocupamos em 40, 50 minutos a falar muito e talvez dizer pouco. É a nossa própria limitação. Mas esses irmãos maiores dizem muito em tão pouco. E assim nos chegou a invocação do professor e filósofo Rubens Romanelli, que nos diz: Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e no entanto, surdo, não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza o meu coração duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade de meu ser. E assim, com a invocação de Rubens Romanelli, descobrindo a divina presença do Senhor da vida no íntimo de cada um de nós, que possamos mais uma vez escutar as vozes inauditas que vêm sendo repetidas, que ecoem fundo as vozes do Espírito. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é meu lar, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia, o obstáculo é minha lição. O amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão. A experiência é minha escola, a dor é meu aviso, a alegria é meu cântico. O trabalho é minha bênção, a luz é minha realização. O passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa. A ordem é minha senha, o equilíbrio é minha atitude, a beleza é meu ideal e a perfeição é meu destino, porque Jesus é o meu mestre, pela graça de Deus.